Bom, eu quero ler aqui em Mateus 18, versículo 7. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem, né? Palavra do próprio Senhor Jesus Cristo, aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 7. Então a gente pode ver que o próprio Senhor Jesus já profetizou há 2000 anos atrás a respeito dos escândalos. Ele disse que era impossível que não viesse, né? Mistério, impossível que não viesse os escândalos. E é o que a gente tem visto nesses últimos dias, muitos escândalos envolvendo aqueles que se julgam povo de Deus, né? Tenho acompanhado às vezes noticiários, pessoas cometendo crime, né, de vários tipos, quando pensa que não está lá, é pastor, é crente, pessoa. Isso é triste, é lamentável que aconteça essas coisas, mas temos que entender que o próprio Jesus falou que era impossível que não viesse escândalos, né? Mas o cristão autêntico, o cristão que realmente quer servir a Deus, ele tem que fazer o possível para agradar o Senhor, para não vir escandalizar a obra de Deus, né? E eu entendo que o motivo de muitos escândalos hoje é o despreparo espiritual. Muitas pessoas despreparadas espiritualmente, muitos líderes sem visão espiritual, quer dizer, congregando mais e mais pessoas, mas preparando, na verdade, muitos cristãos artificiais, simpatizantes, e não cristãos autênticos mesmo, né? Porque a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, ele não peca, ele procura purificar a si mesmo, como Jesus é puro, como João fala lá em 1 João 3, né? Se não estou enganado. Então, a razão de muitos escândalos é isso, é a falta de amor, muito desamor nos dias de hoje. O camarada sai de uma igreja ali, brigado, chega ali numa esquina, abre uma igreja, né? Tudo desconcertado, sem espiritualidade nenhuma, sem preparo nenhum. E por isso que você vê o número excessivo de igrejas que tem hoje. E por essa razão também muitos escândalos, né? Envolvendo pessoas que se titulam povo de Deus, né? E o povo do mundo, eles falam mesmo, as pessoas que não conhecem o Evangelho falam: olha, eu não alugo casa para crente, eu não vendo fiado para crente, né? Outros jogam indireta por causa de grandes líderes que têm pegado os dízimos e ofertas milionários que têm investido em obras particulares, empresas privadas, que biblicamente está erradíssimo, não é correto, porque o dízimo e oferta à luz da Bíblia realmente é para ajudar a obra de Deus, abrir igrejas, pagar as contas da igreja, né? Ajudar os obreiros que realmente trabalham só no Evangelho, ajudar os necessitados. Dízimo e oferta à luz da Bíblia é com essa finalidade, né? E não assim para as pessoas, os líderes pegar e estar aí investindo em às vezes templos suntuosos, investindo em empresas próprias, né? Causando muito escândalo no Evangelho. Então, infelizmente, são essas razões que têm trazido nos dias de hoje muito escândalo para a obra de Deus, muito despreparo espiritual, desamor, às vezes até ganância. Mas nós sabemos que a palavra de Deus, ela é fiel, né? A palavra de Deus, ela permanece firme, embora o povo aí que não conhece o Evangelho, até com uma certa razão, tem zombado da gente, tem criticado, tem falado, né? Até com uma certa razão, por causa de uns, às vezes muitos pagam, né? Mas a palavra de Deus, ela permanece fiel. A pessoa que quer se salvar, ela não olha para essas coisas não, né? Porque o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 2, 18 e 19, ele ali falando para os cristãos, para Timóteo, a respeito de Emineu e Fileto, aqueles homens que se desviaram da fé, Paulo disse o seguinte: olha, todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, né? E qualquer que profere o nome de Jesus procura apartar-se do mal. Ou seja,
Embora tenha tido muitos escândalos hoje no Evangelho, mas a palavra de Deus ela permanece fiel, né? Paulo ainda diz mais no mesmo capítulo 2 de Timóteo, versículo 13, ele diz: se nós formos infiéis, Deus permanece fiel, não pode negar a si mesmo, né? Ou seja, embora a gente tenha visto muitos escândalos hoje na obra de Deus, no Evangelho, mas a palavra de Deus permanece fiel. Deus é o mesmo, Jesus é o mesmo, Ele continua salvando, Ele continua libertando, Ele continua fazendo milagres, e Ele ainda promete a salvação eterna para todos aqueles que se apegar a Ele, né? Então, a palavra de Deus permanece fiel, ainda que tenha muitos escândalos, mas como Deus falou para Israel, lá no tempo do profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 15, Deus falou: olha, Israel, se tu queres corromper-te, não te faça culpado a Judá, né? O Senhor Jesus também disse em João 15, 22, se eu não viera nem lhes houvesse falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa para o seu pecado. O que eu quero dizer com isso? Porque tem gente que usa essas coisas que está acontecendo hoje como pretexto para não ir para a igreja, para não buscar a Deus. Ah, não vou ser cristão por causa de fulano, por causa de ciclano. Se você quer um conselho, você tem que olhar para Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, né? Foi Ele que deu a vida por nós, que morreu naquela cruz, que sofreu para nos dar salvação. Não foi homem nenhum, né? Embora tenha tido esses escândalos na igreja, mas não é pretexto nenhum para as pessoas não buscar a Deus. Ah, não vou buscar a Deus por causa de fulano, de ciclano. Isso aí não é pretexto. A palavra de Deus é fiel, ela permanece fiel. Lá em Isaías 45, 22, Deus falou: olhais para mim e sereis salvos, né? Todos os moradores da terra, todos os termos da terra, né? Então, se você realmente quiser ser salvo, olhe para Jesus, busque a Jesus, não olhe para os homens não, que você só vai achar falha, defeito, escândalos, como o próprio Jesus profetizou que haveriam de vir, que é impossível que não viesse. Mas olhe para Jesus, porque só Ele tem salvação. Em nenhum outro nome foi dado o poder de salvar as pessoas a não ser através de Jesus, né? Veja bem que, apesar de muitos escândalos, o número de cristãos, segundo o IBGE, de evangélicos cresceu muito, né? De uns anos para cá tem crescido bastante. Só que é bom entendermos uma coisa: o que o Senhor Jesus ele diz lá em Mateus 22, 14: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Se você quiser ser salvo, busque a Deus. Não olhe para o homem, não olhe para os escândalos que tenham ocorrido aí. Olhe para Jesus, que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Só Ele pode nos salvar. Lembre-se disso. A palavra dele é fiel. Ele é fiel. Se você olhar para o homem, você vai perecer. Se olhar para Jesus, para Deus, para a sua salvação, você vai ter vitória. Tá bom? Obrigado por mais essa oportunidade de falar do amor de Jesus, né? Os homens podem até zombar de nós, podem até criticar, mas eu estou olhando para Jesus, porque nele sim nós temos salvação. Deus abençoe, forte abraço e até mais.